Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Marcelo Tchermak e venho aqui falar de um assunto bastante interessante e muito novo também na área do direito. Na verdade, é um assunto bastante inovador. Aqui no Brasil, nós temos falado isso já há um ano só, e a inserção dentro da área do direito, dos operadores do direito, tem sido muito positiva. A gente está muito feliz com toda a repercussão que tem tido esse assunto. E eu acho que vocês estão um pouquinho curiosos para entender o que a neurociência está fazendo dentro da minha área, não é verdade? O que é esse tal de mindfulness, que eu nunca ouvi falar, muito provavelmente, e o que isso tem a ver, então, com o meu dia a dia, com as coisas do meu trabalho, e o que isso pode impactar, na verdade, com relação à melhora de qualidade profissional, qualidade de vida pessoal, entre os meus pares e os meus subordinados, ou até mesmo o meu chefe. Bom, numa palestra de uma hora, numa pequena aulinha, vamos dizer assim, de uma hora, eu pretendo inicialmente mostrar para vocês e colocar a sementinha desse assunto no seu coração, para que depois você possa procurar conosco ou algum outro lugar maneiras de eventualmente praticar ou se aprimorar nesse tipo de treinamento que vocês vão descobrir agora, tá bom? Então, venham comigo e espero que vocês tenham momentos muito agradáveis daqui a pouco nessa próxima hora. Então, iniciando formalmente a nossa aula, eu queria trazer o assunto de neurociência, então, e o mindfulness e a sua aplicabilidade prática. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre o que é isso, e do meio para o final eu já faço um pouco mais a interação, a conectividade, portanto, da aplicação do mindfulness, da neurociência, para o direito propriamente dito. Então vamos lá. A neurociência é, como vocês sabem, a área da medicina que estuda diversos aspectos. O que eu vou falar aqui agora está intimamente ligado à parte de comportamento humano e dentro de uma sub-área chamada neuropsicologia. Muito bem, psicologia me parece uma palavra bem interessante porque tem a ver comigo, com a minha relação mental, com o meu comportamento humano. E quando eu falo neurociência, eu gostaria, nesse caso especificamente, de apontar o mindfulness fazendo parte da neurociência, porque ele trabalha muito as questões da mente, comportamentalmente falando, e também trabalha bastante a questão da área da neurofisiologia. Toda a sua operação é iniciada, vamos dizer assim, de uma forma conjunta no organismo, mas a partir do nosso cérebro na nossa mente. Então vamos lá. Nós temos aqui o mindfulness, que significa, no primeiro momento, já vou traduzir para vocês, antes que a gente se aventure a querer traduzir essa palavra bem diferente. Para nós, já consagradamente, o mindfulness significa plena atenção, plena consciência, estar atento e presente a tudo que acontece na nossa vida, no aqui e no agora. Então, toda vez que eu falar daqui para frente, ou vocês ouvirem na mídia, lerem algum artigo sobre mindfulness, vocês podem imaginar a palavra concentração, consciência total. Veja, mindfulness ele é derivado das técnicas ancestrais de autoobservação e controle da respiração, gerando um estado de grande relaxamento e introspecção junto com uma autoanálise. Isso remonta à história da humanidade. Eu digo que mindfulness, muito propriamente, poderia ser a qualidade da nossa atenção. Poderia ser um novo estado de consciência. Isso pertence ao ser humano já. O que acontece é que desde a década de 70 e desde a década de 80, mais propriamente dito,
a ciência vem estudando esses princípios de treinamento da mente, de autoanálise, de autofocalização. Desde a década de 80, as pesquisas vêm se tornando cada vez mais exuberantes, mostrando o que acontece de fato quando a gente usa esse artifício de autofocalização, de autoobservação, gerando um comportamento diferente. Então a gente costuma dizer que o Mindfulness ele é um treinamento da mente que é refletido em toda a nossa fisiologia, desde a cognição até o comportamento humano. Significa o quê? Que o simples fato de você parar, se auto-observar, controlar a sua respiração, fazer um relaxamento muscular programado para isso, com introspecção e autoanálise, com método, é importante dizer isso, o Mindfulness ele precisa de um método, é interessante que você tenha uma pessoa qualificada que possa te orientar para que você tenha melhores resultados com relação a isso, e ao longo da aula você vai reparar como que a gente vai poder trabalhar isso. Para que isso tudo aconteça, é necessário que você efetivamente tenha um método dentro do que a gente vai comentar. Eu vou já agora passar para o próximo slide, onde a gente mostra que Mindfulness ele é um estado de qualidade da atenção, como eu falei agora. Ele é capaz de provocar um aprimoramento do comportamento humano. Técnicas de direito que vocês estão acostumados a ver, porque na verdade eu estou falando e vou falar sobre vocês mesmos. Eu vou falar sobre nós, eu vou falar sobre o que acontece no nosso corpo, em várias áreas, eu vou falar para vocês tudinho a esse respeito. Essa capacidade de prestar atenção pertence ao ser humano, como o ato de digerir um alimento, isso faz parte da nossa fisiologia. E isso pode ser desenvolvido e treinado. Essa é a grande jogada que a medicina tem descoberto ao longo desses 45 anos, porque as pesquisas começaram na década de 70, as mais importantes. E a partir daí, então, a ciência vem descobrindo cada vez mais a aplicabilidade disso em diversas áreas. Então vamos lá. Eu falei um pouquinho sobre como é a origem disso, de que forma a ciência tem descoberto esses assuntos, e agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse ponto aqui, que o Mindfulness ele é de fato um treinamento da sua mente. Ora, nós vamos para a academia, nós treinamos o nosso físico, nós trabalhamos a parte aeróbica, fortalecendo o coração, nós nos graduamos, fazemos pós-graduação, tecnicamente nos elevamos cada vez mais, estudamos a todo momento. Só que eu quero atentar para o seguinte fato, de que ultimamente nós temos deixado um pouquinho a qualidade da nossa mente, do nosso comportamento de lado. Então, com isso, nós começamos a ter maior possibilidade de estresse, gerar estados de ansiedade cada vez maiores, frequentes e recorrentes. Muitas vezes, grandes insatisfações pessoais com a nossa vida, seja pessoal, familiar ou até mesmo profissional. E a gente acaba não se encontrando dentro do processo. E eu gostaria de mostrar que o Mindfulness, que essas técnicas, podem sim ser uma importante ferramenta para essa retomada de consciência. Então, olha só. O que é o Mindfulness dentro do contexto operacional? São técnicas de autocontrole e aprimoramento emocional. Me parece ser muito interessante, porque qualquer pessoa descontrolada emocionalmente pode fazer bobagem. Então, agora a gente vai mostrar que ele pode ser um treinamento mental, comportamental e fisiológico. Veja, o Mindfulness ele é utilizado como uma técnica de autocontrole e aprimoramento emocional. Quem de nós nunca enfrentou uma situação onde emocionalmente alguma coisa que não deveria, algo que foi muito além da nossa capacidade de lidar com essa situação? Então, quando a gente pratica essas técnicas, nós conseguimos de fato
gerar um aprimoramento das nossas emoções. Por quê? Fisiologicamente, nós trabalhamos os processos que regulam essas emoções e comportamentalmente, nós somos capazes de criar uma melhor atenção. Lembre-se que a técnica é plena atenção, né? Plena consciência. Uma melhor atenção, portanto, de como nós estamos agindo. O que, de fato, muitas vezes não acontece, porque estamos no piloto automático a todo momento. Estamos sujeitos a ter reações, muitas vezes desenfreadas e automáticas, que, uma vez proferidas, não voltam mais. Falando a palavra, ela é como uma flecha, que atirada não volta nunca mais. Eu não posso simplesmente pegar a flecha e voltar para o ar, que a palavra é a mesma coisa. Então, quantos de nós já não falamos coisas que não julgamos o correto, mas aí já está feito. Portanto, o ideal seria que isso não acontecesse. O próximo item é que o Mindfulness ele promove o aumento das funções executivas. Nós chamamos de funções executivas o foco, concentração e atenção, que trabalham junto com a memória. Então hoje a gente vive num mundo com milhares de informações e nós não damos conta de que a gente precisa cada vez mais ter que ter memória, né? Para lembrar de tudo que a gente tem que fazer, do que comeu, dos compromissos e até do que a gente fala. Então no mundo onde a gente vive, isso está sendo muito utilizado e com grande sucesso, essas técnicas de Mindfulness, para nos ajudar. E é claro que o dia a dia do operador do direito se faz necessário ter mais concentração, atenção e memória, porque isso aumenta a qualidade do seu trabalho. Você erra menos, você tem maior capacidade de produção. Isso vem sendo utilizado bastante, não só dentro do direito, mas também no mundo corporativo. Próximo item diz que o Mindfulness trabalha o autocentramento, que tem tudo a ver com o aprimoramento emocional. Isso é feito com respiração focada, utilizando princípios da inteligência emocional, onde eu sou capaz de reconhecer o outro não como um inimigo, mas sim como uma pessoa que possa ter necessidades de como se comunicar, de como passar uma informação que ele está sentindo, e você, sendo capaz de reconhecer isso, pode ajudar essa pessoa através do que chamamos de inteligência emocional. E por último, essas técnicas são capazes de criar uma melhor possibilidade de entender e reconhecer o funcionamento da nossa mente, coisa que a gente ainda não tem dado total atenção e achamos de fato que a mente é o princípio de tudo. Tudo o que você vai fazer, primeiro você trabalha na sua mente. Primeiro você emite um pensamento e com esse pensamento você realiza a sua ação. Se esse pensamento não for correto, não tiver qualidade, a ação gerada passa também a não ter essa mesma qualidade. Então, portanto, a gente acredita, e eu venho mostrar para vocês, eu vou mostrar dados científicos, e vou mostrar o que tem sido feito dentro do direito com relação a isso, porque todos estão descobrindo que vale muito a pena olhar para dentro de si, fazer essa interior, esse contato, para que você tenha melhor qualidade de vida e gere melhor qualidade em todos os níveis operacionais da sua vida. Então agora eu vou contar para vocês a definição científica de Mindfulness, que diz, por exemplo, que é um conjunto de técnicas que busca treinar a focalização da atenção. Como eu mesmo disse, Mindfulness significa plena atenção. E é a utilização de uma técnica específica e claramente definida, com a qual se alcança algum relaxamento muscular, portanto ela é praticada no momento onde você esteja calmo, relaxado. Agora, por exemplo, que você está sentado frente ao computador, você está parcialmente relaxado, né? Só que precisa de um relaxamento mental. Agora você está com todo o potencial seu de cognição, atenção, concentração, memória, vendo o que eu estou comentando com vocês, analisando, avaliando. Isso não é um relaxamento mental, né? E a técnica de Mindfulness prevê que você fique relaxado de forma muscular e mental também durante todo o processo.
sendo esse um estado exclusivamente autoinduzido, ou seja, o fluxo é iniciado pela sua própria vontade. Só que hoje eu faço uma pequena correção, na verdade um parênteses, sobre o que a gente chama de autoinduzido. Hoje nós usamos bastante o artifício dentro das aulas de Mindfulness, dentro dos treinamentos. Usamos o artifício de um instrutor, como já há 18 anos, que atua em diversas áreas, aplicando Mindfulness, né? Nós usamos uma prática ou com áudios, onde você apenas ouve todo o processo metodológico até chegar até o final e acompanha sentadinho, tranquilo, dentro do seu ambiente mais favorável possível. Então, esse autoinduzido pode ser também induzido por uma outra pessoa. E eu preciso de um foco, que chamamos de âncora. Um exemplo de um foco que nós podemos dar é, por exemplo, na nossa respiração, que é um foco muito óbvio, é inerente ao nosso próprio corpo, ele é imediato, então você pode focar, por exemplo, no movimento do seu abdômen, quando você inspira e quando você solta o ar. Esse é um foco fisiológico. E eu preciso ter um relaxamento da minha lógica. Não adianta nada eu ficar praticando o processo pensando, nossa, eu preciso pagar uma conta, nossa, será que essa técnica funciona? Ah, mas eu tenho dúvida sobre a operacionalização disso. Não adianta você ficar querendo discutir dentro do processo sobre o que você está fazendo. Porque, por exemplo, quando você está na academia, fazendo um movimento de atividade física, de musculação, você não fica pensando, simplesmente vai lá, faz sabendo que existe uma recompensa muscular com relação a isso. É a mesma coisa dentro dessas práticas de mindfulness. Você passa a ter a certeza de que isso está funcionando. Passando para o próximo slide, eu vou falar que mindfulness significa estar atento ao momento presente, sem julgamento, com abertura de consciência, atento às percepções que ocorrem no ambiente onde você está e as percepções mentais que você gera, observando a mente com curiosidade e interesse. Então vamos lá. Estar atento, vocês já descobriram que é o mindfulness. Presente ao que está acontecendo significa que minha mente não fica divagando sobre o que eu vou fazer daqui a meia hora ou o que eu fiz ontem. Eu estou simplesmente prestando atenção nas minhas sensações corporais, nas minhas percepções mentais que ocorrem dentro da prática. Sem julgamento, nós não julgamos a prática que está ocorrendo naquele exato momento. Então, por exemplo, se dentro do processo de relaxamento, dentro do processo de um pensamento negativo, vem alguma emoção forte, eu vou simplesmente observar, como se ela estivesse passando numa tela de cinema e eu olhando como um espectador, como um observador. Eu não vou falar, puxa vida, essa emoção está acabando comigo, esse pensamento é um pensamento errado, eu deveria ou não deveria ter isso. Eu simplesmente olho e eventos de mindfulness, eles vão servir para que no nosso dia a dia a gente haja com melhor qualidade. Eu costumo dizer que é como ir para a academia. Você treina na esteira, você treina na sua bicicleta, cria capacidade aeróbica para que você possa subir uma montanha quando você for viajar. Quando a gente treina as técnicas de meditação mindfulness, nós criamos uma qualidade mental e fisiológica. Então, quando eu falo sem julgamento, significa que eu não julgo a mim. Cria uma melhor relação comigo quando eu estou profissionalmente ou pessoalmente em contato com as pessoas que a todo momento eu julgo sem parar. Nós não vamos eliminar o nosso julgamento, que faz parte da natureza humana e é muito importante. E veja, o direito é sobre julgamento, portanto, não é isso que a gente vai fazer. A gente vai simplesmente controlar e fazer com que ele seja colocado de forma mais sábia e soberana no momento certo e na situação correta. Então, eu observo a mente com curiosidade e com interesse. De onde vêm, então, essas técnicas? A origem vem, como eu falei, dos Estados Unidos, né? As pesquisas científicas começaram na década de 70. Em 84, mais ou menos, um pesquisador chamado Jon Kabat-Zinn,
desenvolveu um programa chamado Mindfulness Based Stress Reduction. Ele descobriu técnicas usadas para dores crônicas, para estresse e ansiedade, com um efeito que até então ninguém tinha mensurado. E a partir daí, desde 84, 82 mais ou menos, as pesquisas vêm se desenvolvendo cada vez mais. Isso é muito utilizado na área da saúde, como eu falei aqui, para combater a ansiedade, para diminuir as recaídas em depressão. Está sendo muito utilizado para insônia. Olha que legal. Insônia, puxa vida, quem nunca teve momentos ou circunstâncias ligadas a uma dificuldade para iniciar ou manter o sono? E essas técnicas de meditação mindfulness vêm trazer, como um complemento ao tratamento convencional, uma nova luz para que as pessoas possam vir a dormir melhor também. É muito utilizado em situações de estresse para que você não chegue até elas. O mais importante é não chegar até o estresse. Também é utilizado dentro da área que chamamos de neuropsicologia, que tem a ver com o comportamento humano. Na verdade, a gente vai utilizar mais essa neuropsicologia dentro do direito. Quais são as outras áreas, que não a área da saúde, que utilizam essas técnicas de mindfulness já consagradas pela ciência, já estudadas cientificamente? As pesquisas não param a todo momento. E eu vou contar para vocês que dentro da área de business, na área corporativa, que tem bastante a ver com direito, em algum momento, né? Em 2010, começou-se a usar um princípio chamado Mindful Leadership. Significa neuroliderança consciente. E dentro do direito, começou os primórdios, né, do que a gente chama Mindfulness in Law, ou seja, a aplicabilidade desses princípios de atenção e concentração dentro do direito começou numa sementinha em 2002, com um precursor chamado Leonard Riskin, e hoje em dia é um dos maiores nomes expoentes da Universidade de Miami, é o professor Scott Rogers. Em 2014, o Mindfulness in Law veio para o Brasil através do DNC Institute, né, Direito e Neurociência, com o Dr. Marcelo Rodante, que é um proeminente advogado e atua com práticas colaborativas e diversas outras áreas, e eu, que faço a parte operacional de comportamento humano, da neurociência, expertises dessas duas áreas, que se comunicam muito bem e fazem com que a gente eleve a nossa capacidade e aprimoramento, não só pessoal, mas da nossa relação humana com as outras pessoas. Cada vez mais há uma procura sobre esse assunto aqui no nosso país. Quais são as comprovações científicas que nós temos para que o Mindfulness seja então tão bacana, tão procurado nos Estados Unidos? E vejam, nós sempre estamos um pouquinho mais atrasados com relação a eles em diversos níveis, né? Esse aqui não poderia ser diferente. Então, se vocês hoje forem falar com algum americano ou procurar isso lá fora, o assunto ele é mainstream lá fora, ele é absolutamente, não é uma novidade, né? Ele é absolutamente falado em diversas áreas, muito pesquisado, existem revistas especializadas, programas, pessoas importantes nos Estados Unidos usam isso e fazem essa divulgação. Eu vou contar um pouquinho para vocês, mas para nós ainda é uma novidade. Esse nome Mindfulness, até mesmo dentro da área da saúde, que é da onde vem o princípio, né? Porque de fato é algo da nossa mente, do nosso comportamento humano. Até na área da saúde, muita gente ainda está começando a entender o que é. Que é um aumento dos níveis de neurotransmissores que geram alegria e felicidade. Eu não vou falar muito sobre esses nomezinhos de biologia para vocês. Eu só quero que vocês saibam que dentro dessas práticas de meditação mindfulness, nós conseguimos melhorar a capacidade de produzir mais o que vocês já ouviram falar, que são a dopamina e a serotonina, portanto, neurotransmissores ligados à alegria, felicidade, contentamento. Muito interessante, porque se eu fizer essa prática, as pesquisas mostram que quem faz essa prática pode vir a ter uma melhor e maior liberação desses neurotransmissores. Isso faz com que eu gere um estado interno natural de maior alegria e maior felicidade, independente dos fatores externos. Eu não preciso necessariamente ter o meu melhor carro, ou ter o meu melhor emprego, ou ser
ou depender da minha felicidade como fatores materiais externos. Eu sou feliz porque eu sou feliz, e sendo assim eu crio uma zona de resiliência comportamental muito forte, muito boa, que impede que o estresse apareça, que o desequilíbrio venha, que haja sofrimento na minha vida, e eu consigo sim, fisiologicamente, elevar um pouquinho mais o meu nível de alegria e felicidade. Descendo aqui, a gente vê que até agora eu já falei para vocês, melhora o nível de concentração, atenção, memória e criatividade, porque vocês vão ver que quando a gente pratica esse tipo de meditação mindfulness, vamos ativar uma zona do cérebro ligado primordialmente a esses itens. Diminui o cortisol, adrenalina e noradrenalina. Vejam, quando a gente está estressado, quando a gente está bravo, quando estamos tristes, nós liberamos alguns desses hormônios, e vocês sabem que o cortisol em excesso é responsável pelo estresse, né, por gerar a situação estressora, e a adrenalina e noradrenalina são hormônios, são muito importantes. Eu melhoro, então, dentro das avaliações científicas, eu melhoro a minha autoavaliação, eu crio uma melhor resolução dos problemas, isso tudo foi com uma melhor capacidade e flexibilidade de entender o mundo à minha volta. Significa que eu posso ter minha opinião, mas e o meu pensamento também é uma diretriz, de certeza, mas eu sou capaz de ir cliente com relação a novas formas de pensar para o mesmo assunto. Eu melhoro os meus níveis porque eu crio uma melhor autoavaliação, aumento os níveis de empatia, que é muito interessante dentro do ambiente de trabalho, desenvolvendo um aprimoramento moral e ético melhor do que eu tinha antes de praticar as três demais. Eu vou explicar um pouquinho para vocês agora. Quando eu estou sentado, relaxado numa cadeira, eu posso colocar o fone de ouvido que vai fazer com que o movimento muscular progressivo eu vá até um foco específico. Eu coloco a minha mente dentro de um foco, como por exemplo, eu falei para vocês, o movimento do abdômen. Eu fico observando todo o meu conjunto de pensamentos e o que acontece dentro da minha experiência. Isso tudo a gente comentou nos slides anteriores e é feito de forma, como falamos, forma formal. Muito bem, existe uma outra forma de você trabalhar essas técnicas de mindfulness. Aí a gente não chama mais uma meditação propriamente dito. Eu vou chamar apenas de gerar a qualidade de atenção. Como é que eu faço isso? Eu vou simplesmente ficar atento ao que acontece no meu dia a dia. Então, quando eu vou escovar o dente, por exemplo, eu vou colocar a minha atenção que ela não está, quando a gente faz uma atividade corriqueira no piloto automático como essa, a gente pensa em qualquer coisa, menos que está escovando o dente. Enfim, eu uso, então, o meu treinamento formal sentado e faço com que o meu dia a dia seja um dia a dia mais consciente. Com isso, eu lembro onde eu guardei a minha chave, onde eu deixei o documento, quais foram as tarefas que eu falei para a minha secretária fazer. Eu crio uma melhor qualidade de vida. Quantos de nós não esqueceu uma panela no fogo, ou não esqueceu alguma coisa que gerou risco, realizados por falta de atenção ou falta de concentração? Então eu coloquei o Tim Ryan porque é uma pessoa que vem contar para a gente no mundo dos negócios, no mundo da política até, né, que é algo mais rígido do que isso, inclusive, funciona e ele recomenda isso para todo mundo. Então, vamos ver que para que você faça essa aplicação formal, você tem que parar alguns minutos, iniciar então um relaxamento muscular, junto com o relaxamento da sua respiração, tornando ela um pouco mais pausada. Eu escolho, como falei para vocês, um foco pau, que pode ser o movimento do abdômen, pode ser também observação dos meus conteúdos mentais, dos meus padrões emocionais. Eu posso também escolher focos externos, como prestar atenção no som do ambiente onde eu estou, nas sensações táteis que eu estou sentindo naquele momento, e fazer uma observação geral de tudo o que acontece. Agora a gente entra aqui na aplicação do mindfulness dentro do direito. Então vimos bastante a definição disso,
a origem disso, e essas técnicas podem fazer dentro do mundo do direito. Começando por algumas universidades que utilizam essas, mas também de forma a dar palestras e treinamentos formais em sala de aula, seja em graduação ou pós-graduação, sobre mindfulness dentro do direito. Então, olha só a Harvard Law School aqui, como primeira da lista, de novo uma faculdade de ponta, e vocês acham que Harvard estaria envolvido em alguma coisa que não fosse séria, que não tivesse uma comprovação, que não tivesse resultado? Portanto, há uma chancela. Peguei só algumas, pessoal. Tem mais de 10, 12 faculdades e universidades americanas que utilizam dessa técnica. Porque eles estão há 10, 12 anos estudando isso e praticando e vendo o que acontece. E nós esperamos que, muito em breve, isso seja difundido largamente aqui no Brasil e todos também possam se beneficiar dessa interface, do aprimoramento da nossa mente, da nossa fisiologia, do nosso comportamento humano dentro do direito. Então, pensando no impacto que a neurociência nos traz, que ela pode provocar dentro do direito, tem alguns aspectos que eu gostaria de destacar. Então, por que isso é importante? Porque há uma compreensão neurocientífica dos comportamentos. Eu sou capaz de gerar situações que podem me dar vantagens operacionais com relação a isso, porque eu fico muito mais controlado, muito menos estressado e ansioso dentro do processo. Eu não caio no embate que é sem limites dentro de um processo de conflito, onde os dois estão na mesma energia, que nem sempre é bacana, num estado hiperreativo, sem parar para pensar. E como eu pratico essa parada, essa introspecção, na hora que eu entro num conflito, eu também automaticamente vou parar um pouquinho, alguns segundos que seja, eu vou escutar melhor o que está acontecendo e ser capaz de tomar melhores decisões com relação à pressão e ao conflito. Eu sou capaz de entender o que está por trás das ações das outras pessoas, como eu falei agora, em termos neurocientíficos. Eu começo a entender a fisiologia da pessoa e a minha própria, né? A gente tem uma tendência na nossa mente a receber um fato, interpretar isso e muitas vezes a gente floreia demais. Então, olha só, essas emoções que são acumuladas, ignoradas no nosso dia a dia da prática advocatícia, geram um desgaste mental. Todas essas emoções desgastam a gente, né? E quem nunca ficou desgastado? Emocionalmente e fisicamente. Portanto, quem não se cuidar, corre o risco de se tornar um profissional estressado, frustrado, infeliz, improdutivo, ou pior, doente. E a gente não quer que isso aconteça. Portanto, o Mindfulness é uma ferramenta eficaz para diminuir esse tipo de estresse do dia a dia dos operadores do direito. E eu mostro aqui para vocês, então, como que é o cérebro sob estresse, como isso acontece. Aqui atrás é a zona responsável pelas nossas emoções, onde falamos do sistema límbico e é mais ou menos ligado à formação mais primitiva do nosso cérebro. Está aqui uma zona que a gente chama de luta e fuga, onde, quando eu estou estressado, portanto, essa é a zona que é muito ativada. Essa cobrinha é o hipocampo, que é o responsável pela nossa formação e manutenção das memórias. E olha como o hipocampo está muito pobremente ativado quando a gente está sob estresse. Esse ponto brilhante aqui tem a ver com a região da amígdala cerebral. Nós temos uma amígdala também, chamada amígdala cerebral, que é responsável pela captação, entre outras coisas, dos nossos processos emocionais. Então, tudo que tem a ver com emoção passa por esse e é jogado para a amígdala. Forte, seja triste ou seja alegre, mas principalmente as emoções mais ligadas ao sofrimento, fazem com que essa amígdala se ative. E ela se ativando frequentemente, então qualquer coisa que aconteça na nossa vida, a gente assusta, fica estressado, fica chateado, com raiva, gera emoção negativa, emoção destrutiva, e essa amígdala é superativada. Dentro do processo de mindfulness, ela fica mais diminuída e ela é muito mais dificilmente hiperativada quando você pratica isso.
Então você imagina que fisiologicamente você cria uma nova condição para enfrentar os seus problemas. E por último, essa região aqui chama-se córtex pré-frontal. É essa região que toma decisão, que tem raciocínio lógico, discernimento. É uma região mais nobre do nosso cérebro. E sob estresse, ela fica pobremente ativada também. Então, estresse é algo que eu não quero. E uma vez eu entrando nesse estado, essas técnicas de mindfulness são capazes de reverter todo o processo. E aí eu venho falar um pouquinho do estresse e do cortisol, como eu já comentei, só passando rapidamente, que quando eu diminuo a minha frequência cardíaca, lembra que eu falei que para fazer esse tipo de prática de meditação nós temos que baixar a respiração? Muito bem, uma vez a respiração diminuída, tem um efeito cascata de hormônios e glândulas que vão diminuindo a sua ativação e a sua secreção desses hormônios pouco a pouco e culminam na diminuição do cortisol, que é um hormônio que em excesso causa estresse, da adrenalina e noradrenalina. Então, portanto, o simples fato de você parar, sentar, fechar os olhos, ouvir esse áudio ou fazer a prática de forma autoinduzida diminuindo a frequência cardíaca, faz com que você diminua todo esse processo e evite essa situação daqui que eu não quero. Tá? Porque numa situação de estresse, eu tomo uma decisão potencialmente mais pobre e pode ser uma decisão errada. Olha só, então, lembra do córtex pré-frontal? Ele fica aqui, nessa partezinha, e ele é responsável pelo raciocínio lógico, tomada de decisão, discernimento, também é responsável pelo controle emocional, atenção, concentração e foco. Portanto, toda a prática de mindfulness vai ativar primordialmente essa área. Sendo assim, se eu praticar constantemente isso, eu crio uma possibilidade de ter uma melhor ativação dessas situações relacionadas ao aprimoramento da ativação do córtex pré-frontal. Me parece de ser bem interessante isso também. Então, todos os aspectos que foram citados agora são importantes e fundamentais para que a gente trabalhe dentro dos operadores do direito. Especificamente, então, o que a gente pode prever de uma forma bem incipiente, o assunto é muito longo, bastante complexo, eu vou mostrar aqui para vocês somente um pouquinho, mas já vai dar para entender como que o mindfulness pode atuar dentro da mediação. Então veja só, lembra que eu falei de aumentos de níveis de empatia quando você pratica isso? Muito bom. Se você se torna uma pessoa empática, você tendencialmente vai observar melhor a situação, entender todo o processo, ser menos reativo e você pode colaborar um pouco mais, ou pode tender a querer criar maiores níveis de colaboração. E existe uma coisa dentro da neuropsicologia que a gente fala, que quando uma parte colabora, a outra parte tende a ser suscetível a colaborar também. Isso é muito interessante, porque quando a outra pessoa vem com hostilidade e você não devolve hostilidade, chega uma hora que uma das partes, a hostil, no caso, ela passa a não ter sentido mais, porque não há uma ação e reação da hostilidade. Essas reações negativas se autoalimentam. Então, uma discussão só existe se a outra pessoa continua a discutir. Se você discutir comigo e eu estou calmo, centrado, falando com você, e eu não devolvo isso, vai chegar uma hora que você vai parar a discussão. Por mais que você tenha razão na sua argumentação. Porque não há uma retroalimentação desse processo. Então aqui, dentro da mediação, é assim que funciona. Agora você imagina dois advogados colaborativos, por exemplo, que praticam isso, a qualidade do processo pode ser muito maior e muito melhor, porque é um nível de entendimento era essa a melhor capacidade. E eu acabei de mostrar para vocês que fisiologicamente a gente equilibra nosso corpo porque diminui a adrenalina, noradrenalina, diminui o cortisol, faz com que eu ative mais a área de raciocínio, faz com que eu controle as minhas emoções, né? Então, o estado de positividade e equilíbrio em um comportamento colaborativo gera reciprocidade empática, que eu falei agora para vocês. Então, o advogado cria a capacidade de perceber aquilo que eu tenho consciência. Eu só percebo aquilo que vem através da minha atenção e do meu foco.
Então eu percebo melhor o que me conecta às pessoas, muito mais do que o que me separa. Então, aqui entra um pouquinho aquela história do não julgamento que você tem durante a prática. Isso faz com que, na hora que você vá atuar na interlocução profissional ou pessoal com outras pessoas, você é capaz de julgar com mais qualidade, com menos impropriedade, de não fazer o julgamento pelo julgamento. Você é capaz de observar e se conectar com aquela pessoa, mesmo que você não concorde com o que ela esteja falando, com a postura dela. É o que a gente chama de um processo de geração de compaixão mesmo. A compaixão não significa você abandonar suas ideias, nem você ter pena de outras pessoas, mas sim você entender o que ela está passando, o que ela está sentindo, e você se tornar mais receptivo a isso. Sendo assim, você é capaz de acessar um melhor entendimento e criar uma melhor saída para dentro do processo de mediação. Então, o Mindfulness ele pode ser uma ferramenta para criar e desenvolver uma mente mais compassiva, gerando emoções positivas. Você não quer ser mais compassivo e gerar emoções mais positivas e ser mais equilibrado? Quem não quer? Então, o convite é sempre para que a gente possa praticar essas técnicas, procurar um pouco mais a respeito, entender que é uma ferramenta que pode mudar de fato a nossa qualidade de ver as coisas e lidar com as nossas pressões. Porque eu crio uma forte interdependência. Olha que palavra legal. O mundo é interdependente, um depende do outro. Do menor ser ao maior. Daquele que serve o café, do que a gente chama de chão de fábrica, ao presidente da empresa. Todos dependem um do outro, porque vivemos uma relação de interdependência. Isso é importante a gente lembrar a todo momento. E por que não falar de interdependência entre atitude e comportamento? Porque eu melhoro o meu estado do humor gerando e de equanimidade. Eu consigo ver as coisas com mais equilíbrio. Então, quanto melhor for esse estado, melhor a possibilidade de eu me sair melhor em uma disputa com o meu adversário. Toda essa qualidade do processo, porque eu tenho ferramentas novas para lidar a partir de agora. Então, muitos enfrentam, né? Como vocês bem sabem, já tiveram isso nas suas vidas, e traz um sofrimento, um estresse muito grande, e o maior deles é o burnout, que eu já falei. Portanto, a consciência desse não julgamento pode prover um nível de liberdade dos padrões habituais de impulsividade e comportamento. Então, treinando a consciência plena, esse nível de atenção que nós temos, mas ele está um pouco adormecido, um pouco latente, está um pouco parado, a gente treinando um pouco mais isso, você é capaz de identificar mais rapidamente se está sendo carregado por fortes emoções, se está se distraindo com facilidade. Assim, é capaz de, quando de retorno, uma âncora e voltar ao processo. Então, quando você nota essa distração, você fala, puxa, o que ele estava falando comigo? Eu estou há 5 minutos olhando para a cara dele e minha mente foi parar lá na viagem que eu vou fazer daqui a um mês de férias e eu perco o que ele falou. Isso muitas vezes acontece, principalmente quando a fala não nos interessa, a gente automaticamente aperta um botãozinho do off, né, e desliga a nossa atenção. Mas quando eu percebo em um processo importante, numa reunião, e eu já dei coaching para vários executivos de grandes empresas, que eles me falaram assim, olha, eu estava numa reunião, mas a minha mente estava em outro lugar. E eu perdia muitas vezes do que foi falado, eu perdia as situações que eu tinha que cumprir, e depois eu tive que correr atrás e perguntar para as outras pessoas, o que ele disse mesmo? Isso é uma situação chata que ninguém quer. Portanto, se eu percebo isso, como eu tenho essa prática, eu crio um ponto de retorno e eu consigo fazer com que essas distrações não aconteçam. E esse então foi o meu recadinho para vocês, né? Que não há nada melhor, na minha opinião, no mundo do que você ser o controlador de si mesmo, ser o mestre de si mesmo. E quando eu realmente muito mais coisa para comentar com vocês, muito mais situações para falar com vocês sobre o que isso pode vir a provocar dentro do direito, qual é a qualidade, mas eu os convido para que vocês procurem as informações, o DNC Institute está à sua disposição, com sites, com fanpage, e em breve a gente vai estar falando treinamentos de mindfulness dentro do direito. Eu queria deixar um beijo, um abraço a todos que puderam ver a aula, e que se vocês puderem difundir isso, porque é uma técnica que fala sobre nós, seres humanos,
e fala sobre cada um de nós e pode fazer com que tenhamos um nível de alegria e felicidade maior nas nossas vidas. Então, se você acreditar nisso, que você possa compartilhar também. Um carinhoso abraço, um beijo e muito obrigado por você estar aqui vendo a gente. E espero encontrá-los em breve. Até mais. Tchau.